Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, né? Quem está aqui com a gente no Zoom. Sejam bem-vindos também quem está assistindo aí pelo YouTube. Eu me chamo Priscila Kesley, faço parte da Portfólio Formação, né? Empresa do Grupo Portfólio, voltada aí para capacitações e treinamentos. Em especial essa noite em parceria com o Farias Brito, né, o Centro Universitário Farias Brito, para divulgar um produto dentro do nosso MBA, que são as disciplinas isoladas, né? Mais uma oportunidade de trazer ao público, né, a oportunidade de estar dentro de um curso de pós-graduação sem cursar a graduação de forma completa, né? Alunos que têm interesse em temas específicos, a partir de agora podem ingressar dentro do nosso MBA cursando a disciplina como curso de extensão. E iniciando a nossa série de masterclass, né? Vamos ter aí junto com o professor Isaías Garcês uma degustação da nossa disciplina de Business Intelligence e Analytics, onde vocês poderão conhecer mais da nossa metodologia, né? Entender aí sobre análise de dados e como aplicar no dia a dia de vocês no mercado. Então, dou boas-vindas ao professor Isaías Garcês. Muito obrigada pela disponibilidade. E é contigo, Isaías. Obrigada. Obrigado, senhora Priscila, pela introdução aí ao tema, tá? O nosso momento aqui vai ser rapidinho e bem objetivo, como a Priscila disse, para que vocês entendam um pouco, bastante, na verdade, do que acontece nessa disciplina de BI Analytics, para que vocês entendam se vale a pena ou não para os objetivos de vocês, justamente, e eu entendo aqui que quem vai participar são profissionais de negócio, e por serem profissionais de negócio, vocês vão ver aqui que vale muito a pena para a realidade de vocês. Seja você que está querendo atuar com análise de dados ou já atua com análise de dados, ou gerencia projetos de tecnologia e aí fatalmente vai lidar com projetos de análise de dados. Então, assim, tem uma série de possibilidades aqui, né, de utilização desse conteúdo no seu dia a dia. Opa, tá saindo barulho aí. Não, mas pronto, parou o barulho, né? Bom, então, vamos lá, deixa eu arrumar minha tela aqui, colocar vocês aqui para a direita, e vou ficar olhando aqui para frente nessa minha tela da esquerda, deixa eu me ajeitar aqui, para eu conduzir aqui a apresentação com vocês, tá? Então, a gente vai ter um tempinho aí de conversa sobre esse tema da disciplina de análise de dados, do BI e Analytics em si, para que vocês entendam o que é abordado ao longo da jornada da disciplina, mas também vai ter uma atividade prática aqui, tá? No final eu vou demonstrar para que vocês consigam tangibilizar o que é isso que eu estou querendo dizer dentro dessa mecânica, dentro dessa lógica de análise de dados. Eu vou mostrar aqui meio que uma receita de bolo sobre esse ambiente de análise de dados, sobre esse processo, aliás, de análise de dados, mas eu sempre acho que é importante demonstrar como é que isso funcionaria num case real para que vocês consigam enxergar ainda mais dentro da realidade de vocês, tá bom? Bom, então, vamos lá. Falando aqui um pouco do nosso conteúdo. Aliás, né, antes de falar do conteúdo, a senhora Priscila já bem me introduziu aí, mas eu sou Isaías Garcês e atuo na coordenação de operações de BI Analytics e trato também de algumas situações sobre automação, sobre transformação digital. Sou um instrutor nos cursos de extensão do Grupo Portfólio e sou professor também no MBA aqui do Grupo Portfólio nas disciplinas de automação, de BI Analytics, de dashboard para gerenciamento de projetos, de IA para negócios, e acho que são só essas, por enquanto. E a minha jornada acadêmica, na verdade, não é de tecnologia, é na área de negócio, é uma formação com processos gerenciais, com administração e o MBA em inteligência de negócios, além das certificações em Microsoft, que eu já tenho há um bom tempo e sou instrutor certificado Microsoft desde 2019, se eu não me engano, né? Vocês podem me achar aí no LinkedIn ou no YouTube, seja nesse canal aí onde tem alguns vídeos antigos, mas que ainda funcionam, que ainda são válidos sobre análise de dados com Power BI e soluções Microsoft, ou então andando de moto lá, porque também tem muito mais vídeo meu andando de moto, vocês vão ver lá, tá? Bom, enfim, esse sou eu para contar a história aí para vocês e da nossa história aqui da disciplina, o que que importa, né? Do nosso conteúdo, o que que importa. A gente vai experimentar aqui durante esse conteúdo o que que é um ciclo de vida de um projeto de análise de dados, entendendo principalmente as suas fases,
as ferramentas que estão envolvidas e os métodos que estão envolvidos ali, tá bom? E pensando aí nesses principais tópicos, a gente vai conseguir atingir alguns objetivos, como, por exemplo, entender da gestão de projetos de análise de dados. E, como eu disse aqui, o foco desse MBA não é para profissionais técnicos, né? Não é para profissionais que vão desenvolver análise de dados em si, mas sim que vão atuar nesse gerenciamento desses projetos de análise de dados. Entender das iniciativas e projetos de analytics dentro das organizações. Não entender, mas estar apto a estruturar iniciativas de análise de dados dentro das organizações. Pode ser que você receba esse tipo de desafio de implementar uma área de análise de dados, ou de implementar um setor de análise de dados, ou de desenvolver iniciativas de análise de dados. Você vai saber qual caminho percorrer de uma maneira mais assertiva. Avaliar a aquisição de ferramentas de analytics, entender quais tipos de ferramenta tem no mercado para prover análise de dados. Hoje a principal e amplamente difundida é o Power BI, mas também eu falo muito aqui que não é só ele que vai resolver os cenários mais complexos de análise de dados, tá? Então você vai aprender também a avaliar esse tipo de solução, entender a complexidade dessas iniciativas, entender que não é um pastel, né? Por se tratar de tecnologia, não é só o dashboard, não é só fazer um painel, tem muita coisa por trás, e o intuito também de eu demonstrar isso para vocês de uma maneira bem rápida aqui durante esse nosso momento de hoje, é para que você veja que, por mais que seja só o Power BI, por mais que seja só um dashboard, eu tenho que fazer alguns processos ali para aquilo funcionar de uma maneira adequada, tem a sua complexidade. E se você está interessado também nessa jornada de análise de dados, em atuar no desenvolvimento de análise de dados, de soluções de analytics, também vai ser um bom pontapé inicial para trilhar esse caminho. Mas, como eu disse, o foco aqui não é o desenvolvimento em si, mas é entender como funciona um projeto de análise de dados em diversas vertentes, né? Entender como esse projeto funciona, para só depois em desenvolver, digamos assim, tá? Eu acho que essa Priscila vai responder no chat, mas sim, vai ficar gravado no YouTube também, tá? Fernanda perguntou aí. Bom, e aí, ao longo dessa nossa jornada, a gente tem 4 encontros, onde no primeiro a gente vai tratar das metodologias, do conceitual, das estruturas e das ferramentas relacionadas à análise de dados. No encontro 2, a gente tem atividade prática, inclusive eu esqueci de mencionar, mas a gente tem 2 a 3 atividades práticas aqui. Eu meio que combino isso com a turma no início lá da disciplina. A gente tem no encontro 3 ali os frameworks de BI e a metodologia de Self-Service BI. A gente trabalha também um case de Self-Service BI, que é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui, só que eu vou mostrar de uma maneira mais rápida. Que justamente a gente tem essa atividade prática ali no 4º encontro, né? Então, a gente tem aqui literalmente teoria e prática, né? É importante que vocês entendam aqui a receita do bolo, e em seguida vocês pratiquem essa receita do bolo. Vai resolver todos os problemas de análise de dados de vocês? De jeito nenhum, tá, né? Também não venha com essa ideia, porque eu já sou bem claro e digo de jeito nenhum. Da mesma forma que se eu ensinar para você, se eu ensinar você a fazer um bolo de chocolate com um forno tradicional, não vai te habilitar a fazer qualquer bolo que alguém peça para você, como por exemplo um bolo de milho, o processo já vai ser completamente diferente. Ou então um bolo mole, o processo vai ser completamente diferente. Ou então, bolo de fubá no airfry, o processo vai ser completamente diferente, né? Mas a ideia é que você experimente essa receita, essa lógica da produção do bolo, e você consiga, dentro da sua realidade, enxergar que, pelo menos, na receita do bolo, eu preciso fazer a massa, né, que vai ali o recheio, que vai as coisas, eu preciso fazer a cocção daquilo, né? Eu tenho que cozinhar aquilo de algum jeito, seja no forno, na airfry, no micro-ondas, o que quer que seja. E eu preciso enfeitar o bolo, né? Eu preciso confeitar o bolo. Tem esses 3 passos aqui, eu vou mostrar esses 3 passos da receita. E para cada bolo, esses 3 passos eles existem. Inevitavelmente eles existem. Mas eles são diferentes em cada bolo, né? Então é igual, mas é diferente. É isso que a gente vai ter essa noção aqui, tá? Ops, pulando aqui. Bom, então, para começar essa história aqui com vocês, e dar essa introdução no tema com vocês, né? Quando a gente fala de análise de dados, ou quando a gente vai começar a falar de análise de dados, é muito comum que a gente se depare com essa frase aí. Os dados são o novo petróleo. Tá? Essa frase aí foi cunhada, se eu não me engano, lá em 2006, vai fazer 20 anos, né? No ano que vem. E existem até algumas discussões que vocês podem procurar aí. O dado ainda é o novo petróleo? O dado não é o novo petróleo? Tem uma discussão aí sobre o tema da frase. Mas eu ainda defendo que ela é válida, tá?
Até porque, né, partindo dessa analogia que eu vou fazer aqui com vocês, para que vocês entendam melhor por que que o dado é petróleo, e dizer que o dado é petróleo não quer dizer que o dado é um ouro fácil de se obter, né? É uma solução que vai resolver qualquer um dos nossos problemas. Não é bem assim. Por exemplo, usando o próprio petróleo de analogia, né? O petróleo hoje é utilizado, ainda hoje é utilizado, né? Sei lá, praticamente uma década que a gente usa, uma década não, um século, né? Que a gente usa petróleo no mundo, e o petróleo ainda hoje é usado principalmente como combustível em meios de transporte, certo? E aí, se a gente pensar dessa forma, para fazer uma analogia aqui, eu posso mostrar para vocês esse carro aqui incrível, olha, que é um Chevette, que deve ser anos 70 e pouco, aí, e esse Chevette, ele serve como meio de transporte, e ele usa o petróleo para funcionar, um derivado do petróleo para funcionar, né? E ele atinge esse objetivo chamado transporte, com esse combustível chamado petróleo ou derivado do petróleo, né, digamos assim. Mas, obviamente, você pode ter um carro muito mais confortável para atingir esse objetivo do transporte, um carro muito mais confortável, muito mais tecnológico, muito mais isso e aquilo, que pode ser um Camaro amarelo aí para fazer o seu transporte, certo? Nesse caso, de novo, é um outro tipo de tecnologia que usa também petróleo para funcionar. Mas se você quiser ainda masterizar isso, usar o petróleo assim no mais alto nível possível, você pode ir de avião, né? O avião ele também tem combustível baseado em petróleo e o avião é uma máquina fantástica. Eu mesmo sou fissurado por aviões. Esse daqui é um dos meus aviões aqui, um dos que eu tenho de brinquedo. Enfim, então o avião é uma máquina fantástica e que usa também um derivado do petróleo para funcionar, tá? Aí o que é que isso tem a ver aqui com os dados na história, para que vocês entendam o paralelo dessa história. Acho que vai facilitar se eu fizer isso aqui, ó. Se eu disser para você que o Chevette é como se fosse o Excel, né? Que a gente usa, sim, todo dia e atinge, sim, o nosso objetivo de transporte ou de análise de dados, muitas vezes, ou de tabulação dos dados, muitas vezes, certo? Então, o Excel ele ainda está na nossa realidade, ele vai permanecer ainda por muito tempo, né? Da mesma forma como tem Chevette hoje por aí rodando, muito bem aqui no meu prédio desse um Chevette aqui, lindo, maravilhoso, funcionando muito bem. Enfim, então atinge os nossos objetivos. Esse Camaro amarelo aí ficou fácil, né? Ele pode ser o Power BI. Ele é muito mais bonito, ele tem muito mais recurso, ele é muito mais tecnológico, ele usa o petróleo de uma maneira muito mais eficiente, digamos assim, também. Ah, e ele atinge muito melhor, digamos assim, o nosso objetivo de transporte do destino do ponto A ao ponto B com muito mais conforto, com muito mais velocidade, com muito mais praticidade. Provavelmente ele é automático, né? Esse daí o Chevette não era automático, até onde eu sei, não tem versão automática do Chevette. Então isso aí já facilita a nossa vida também, né? E se eu for pensar ali no avião, o avião ele pode ser o nosso chat GPT, porque a inteligência artificial, gente, que hoje em dia está muito em alta, né, inevitavelmente, indubitavelmente está muito em alta, a inteligência artificial, ela também usa desse mesmo combustível, né? A inteligência artificial ela é baseada em dados, em grandes volumes de dados, para que a gente treine o nosso modelo e o nosso modelo responda ali as questões que o chat GPT me responde, por exemplo, tá? Só que ainda assim, não quer dizer que a gente vai usar um avião para fazer tudo, né? Se eu quero ir, sei lá, de Fortaleza a Calcaia, eu acho que não faz muito sentido eu usar um avião, né? Ou se eu todo dia eu vou deixar, sei lá, minha esposa no trabalho e ela trabalha a 5 minutos daqui, talvez não faça sentido todo dia eu ir de Camaro, né? Se eu tiver um Chevette à minha disposição, eu vou de Chevette mesmo, porque é bem pertinho aí e tal, ninguém vai morrer se for um trajeto de 5 minutos de Chevette, né? Então, conforme o meu objetivo, faz sentido também que eu adeque onde que eu vou usar o meu combustível, né? Onde que eu vou usar esse petróleo aí. Então, por isso que eu ainda defendo que o dado é sim o petróleo, seja novo ou não, pode ser que ele não seja um novo petróleo, tá? Mas ele é petróleo sim, dentro dessas soluções que a gente utiliza no nosso dia a dia, seja para análise de dados, que eu estou mostrando aqui, seja os nossos próprios sistemas, né? As nossas próprias aplicações, os dados ainda estão lá presentes. Tudo que é tecnologia, né? Essa call aqui que a gente está, que está sendo gravada, que vai ser disponibilizada no YouTube, ela está sendo registrada através dos dados, né? Então, todo o dado ainda é o principal combustível do nosso dia a dia, né? Se tornou e ainda é o principal combustível do nosso dia a dia. E dentro aí dessa nossa realidade dos dados, a gente tem algumas metodologias ou alguns métodos para se prover essa análise dos dados, sendo o mais conhecido deles o BI, ou Business Intelligence, e atenção que
esse aqui, né? Que BI, ele é método, ele não é ferramenta, tá? O Power BI é uma ferramenta, eu vou comentar isso, mas o ClickSense também é ferramenta, o Excel é ferramenta, o Tableau é ferramenta, o Data Studio é ferramenta, o Looker é ferramenta, então existem ferramentas de BI, mas BI em si é o processo, é a metodologia, tá? Assim como o transporte é o objetivo, e o Chevette, o Camaro, o Civic são meios de transporte, né? São ferramentas ali para a gente resolver o nosso transporte, tá? Então, Business Intelligence é o principal ponto que a gente ainda trata nas organizações. E vale a pena comentar um pouco também sobre Big Data, que, por exemplo, é tratar grandes volumes de dados que crescem numa velocidade enorme e que têm uma variabilidade enorme, que tem os 3 Vs aqui do Big Data, tem muitos mais Vs também, se a gente for estudar hoje em dia, dependendo do livro que você está consultando. Mas, no resumo, a metodologia de Big Data também é um método, né, ou soluções de Big Data, de analisar grandes volumes de dados que crescem numa grande velocidade e que tem uma estrutura não tradicional, como, por exemplo, gravações de um call center. Se eu tenho um call center lá da Unimed, por exemplo, e eu quero fazer essa nuvem de palavras para ver quais palavras mais aparecem lá no saque do call center da Unimed quando os clientes ligam. É um problema de Big Data, porque esse dado, ele cresce numa velocidade muito alta, né? A gente tem ligações todo dia, milhares de ligações por dia. Esse dado, ele tem um grande volume, porque ele está em MP3 ou algum arquivo de áudio, e ele está não estruturado, porque MP3 não é um arquivo estruturado de dados, né? Não é uma tabela de dados, não é linha a linha o dado, né? A gente tem que tirar do MP3 e converter em texto para poder fazer essa análise. Então, esse é um problema de Big Data que a gente pode ter que lidar no dia a dia. E mais à frente, a gente tem também as metodologias de ciência de dados, onde, ou as técnicas, né? De ciência de dados, onde na ciência de dados o nosso objetivo é fazer análise preditiva das coisas, né? Ou seja, é usar o dado ali do passado para prever o futuro. Quando, por exemplo, como por exemplo, né? Quando é que o cliente meu vai cancelar o plano? Ou quando é que o cliente vai registrar a reclamação na Anatel? Ou quando é que o cliente vai registrar a reclamação na ANS? Quando é que ele está propenso a realizar esse tipo de reclamação? Ou quantos alunos a gente vai ter na próxima turma do MBA de gestão de projetos e processos, baseado nos dados anteriores, a gente fazer a previsão, né? Criar modelos preditivos para responder questões como, por exemplo, neste Natal, qual é a estimativa de novos turistas ou de turistas presentes na cidade de Fortaleza? Foi um case que a gente já trabalhou aqui no Grupo Portfólio e entregou lá para a Setfor, a Secretaria de Turismo, de Fortaleza, tá? Então, isso é um cenário de análise preditiva. Bom, então, aí são exemplos de metodologias que a gente usa para análise de dados. A gente vai falar muito mais, né? Até porque é o título da disciplina de BI, certo? Mas faz sentido aí dar introdução nesses outros temas. E o que é BI, afinal de contas? Independente do livro, do ChatGPT, do Gemini, do Google, ou do professor que você pergunte, tá? Vão ter algumas terminologias, algumas palavras-chave que vão surgir aí nesse conceito de BI. E principalmente eu destacaria que BI é uma metodologia focada em transformar o dado em informação útil para a tomada de decisão. Eu, Isaías, definiria dessa forma, tá? Apesar de que eu botei no slide diferente, porque se você me perguntar amanhã eu vou responder mais ou menos com as mesmas palavras, mas mantendo esses pontos de processo, transformação, informação e tomada de decisão. Mais ou menos isso aí vai aparecer em qualquer uma das definições que eu venha a cunhar sobre esse tema, tá? E na que eu trouxe aqui, eu coloquei que é um conjunto de estratégia, processo, tecnologia e ferramentas. Eu deixei grifado aí, porque daqui a pouco eu vou passar por cada uma delas e dizer o que é o pedaço da estratégia, o que é o pedaço do processo, o que é o pedaço da tecnologia, o que é o pedaço da ferramenta dentro dessa história aí, tá? E tem como objetivo transformar o dado em informação útil para tomada de decisão. A gente nunca pode esquecer que o objetivo de uma análise de dados é a tomada de decisão, né? Olhar para aquele painel, olhar para aquele dashboard e tomar alguma decisão, tá? Se você não está usando o dashboard para tomar decisão, ele, eu não vou dizer que ele é inútil, porque ele pode ser só um monitor, né? Da mesma forma que se você está usando seu carro e você está acelerando e freando e consumindo gasolina do seu carro, tem tudo isso lá no painel do seu carro, né? Tem velocidade, tem consumo de combustível, tem o nível do combustível, tem o horário, por exemplo, lá no painel do seu carro. E você tem que usar isso para tomada de decisão, né? É de se esperar que você use isso para tomada de decisão, né? Agora, se você
tiver só com aquilo lá à sua disposição e está usando para tomar decisão, provavelmente esse seu carro vai dar algum defeito em algum momento, ou você vai infringir alguma lei em algum momento, ou esse carro vai parar de funcionar porque vai faltar combustível em algum momento, tá? Então, assim como o painel lá do seu carro, e você tem os dados à sua disposição, e você usa para tomada de decisão, qualquer projeto de análise de dados, ele tem que ter o seu objetivo, a tomada de decisão. Olhar para aquilo, entender qual que é o cenário do processo, da nossa organização, enfim, e tomar uma decisão em base daquilo dali, com base, né, daquilo dali que a gente está vendo, certo? Bom, para explicar isso, ó, explicando um pouquinho da estratégia. Por que que entra estratégia aqui nessa definição? Porque a gente tem que definir o que que a gente vai mensurar, o que que a gente vai quantificar, o que que a gente vai analisar dentro de um projeto de análise de dados. E qualquer coisa que a gente vai analisar, gente, se resume a números. Então, você tem que pensar sempre alguns números para sua análise. Independente da metodologia que você vai seguir, se vai ser objetivos como KPIs, né? Key Process, Key Performance Indicator, na verdade, processo não. Key Performance Indicators, eu vou usar uma metodologia de KPI para analisar o desempenho dos meus processos, ou se eu vou usar uma metodologia de OKR, né? O Objective and Key Results, para alinhar os meus objetivos estratégicos com determinados resultados chaves dentro da minha organização, ou se eu vou usar um BSC, um Balanced Scorecard, enfim, meio que não importa ali qual estratégia você vai usar, mas o que importa para uma metodologia de análise de dados é o que que você vai quantificar, né? Quais são os números que você vai apresentar. Então, não me diz nada se você chegar para mim, por exemplo, e dizer assim, né? Ah, eu preciso de um dashboard financeiro. Tá, mas você não me diz nada, né? Ou eu preciso de um dashboard que vá traçar para mim o perfil do meu cliente. Tá, beleza, legal, perfil do cliente. Mas o perfil do cliente baseado em quê? O que que você quer quantificar? É a classe social desse cliente? É a renda média desse cliente? É o ticket médio desse cliente? É quantas vezes ele compra no mês? Então, isso tem que ser levado para números, tá? Essa estratégia de perfil do cliente, ela tem que ser levada para números dentro de qualquer metodologia de análise de dados, tá? A gente tem que pensar quais serão os números para isso. Muitas vezes, quem está demandando isso da gente pensa esses números, mas é papel do analista de dados também entender do processo e pensar os números, né? Porque pode ser que, às vezes, esse nosso demandante ou cliente, que seja, ele não tem ideia do que é o perfil do cliente para ele, né? Então, provavelmente eu vou pedir para ele me contar quem que é o cliente dele, como que ele vende para esse cliente, o que é que ele ganha desse cliente, o que é que ele espera desse cliente. E aí eu vou dizer, olha, então você pode avaliar o indicador A, o indicador B e o indicador C. O indicador A é x vezes y, o indicador B é k elevado ao quadrado menos 1, o indicador C é 52 menos x menos o indicador A. Enfim, eu vou ter que trazer isso para uma fórmula matemática e a gente pode ter infinitos tipos de indicadores dentro da nossa realidade. Ticket médio, lucratividade, EBITDA, tempo médio de atendimento, rentabilidade de vendas, inadimplência, prazo médio de pagamento, margem de contribuição, carga tributária, aí são alguns até um pouquinho mais complexos, mas todo o processo de negócio ou de vida, tá? Dá para gerar indicadores. Por exemplo, vocês usam aí o WhatsApp, com certeza, o tempo todo aí na vida de vocês, né? Provavelmente tem uma pessoa ou outra que vocês falem mais ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então você pode pegar na conversa dessa pessoa e exportar um TXT com toda a conversa com essa pessoa. E aí você pode analisar para poder saber, por exemplo, quantas mensagens você já mandou para essa pessoa, qual é o horário que você mais manda mensagem para essa pessoa, quais foram os dias que você mais mandou mensagem para essa pessoa, qual é a média de mensagens por dia para essa pessoa, qual é o tamanho médio dos caracteres das mensagens enviadas. Então, de tudo dá para fazer análise de dados, tá? Bom, então, sobre estratégia, o principal ponto da estratégia, tem outros, tá? Mas, enfim, é que a gente defina os nossos indicadores. Um dos exercícios, inclusive, da disciplina, é que a gente defina esses indicadores, crie indicadores para um processo de negócio, porque faz parte, dessa metodologia de análise de dados, esse entendimento sobre o que que é indicador, o que que é esse número, tá? Você pode chamar de indicador, de métrica, de índice, de OKR, de KPI, não importa, mas é um número. Com essa história aqui, ela tem que ser traduzida em números, certo? E aí depois você adequa na estratégia onde é que vai aparecer esse número na sua estratégia.
Bom, sobre os processos, o que que é processo? Ops, vou mostrar os três logo. O que que é processo em Business Intelligence? O processo em Business Intelligence é justamente a receita do bolo que eu comentei, né? Essa receita que ela tem a ingestão do dado, o processamento do dado e a visualização. Dependendo do livro que você consulte, do ChatGPT ou do Gemini ou do professor que você consulte, essa receita ela vai ter mais etapas ou menos etapas, tá bom? Quer dizer, menos eu acho difícil, mas pode ser que tenha mais etapas. Tem um livro no qual eu baseio aqui a disciplina que tem 17 passos dessa receita. Essa mesma receita aqui de BI tem 17 passos, tá? Mas dá para a gente resumir essa receita nesses três principais passos, que é a mesma história do bolo que eu falei, né? A gente tem que preparar a massa, a gente tem que cozinhar e a gente tem que decorar o bolo. Então, esses três aqui são universais em qualquer tipo de bolo. A gente vai passar por essas três etapas, né? E aí, dentro da análise de dados, o que é que a gente tem como três principais etapas? A ingestão do dado, descobrir onde é que esse dado está e fazer a captura dele, digamos assim, tá? Esse dado ele tem que estar registrado, seja através de dispositivos de IoT, transações financeiras, ou sistemas, ou ERPs, né? O ERP ele vai aparecer aqui nessa história, né? E o ERP provavelmente ele está armazenando as coisas em um banco de dados, né? Então, essa etapa aqui é entender onde é que está o dado para trazer essas respostas. Como, por exemplo, na minha história aqui da conversa do WhatsApp, o dado está na própria aplicação do WhatsApp, né? Só que eu tenho que exportar um TXT da conversa do WhatsApp para poder fazer essa análise. Uma vez que eu tenho esse dado, a gente precisa, uma vez que a gente definiu aí a massa do bolo, a gente precisa processar esse dado, ou seja, limpar ele e preparar ele para análise. Ou seja, cozinhar o nosso bolo vai estar aqui nessa etapa. Seja através da metodologia de ETL, de ELT, de formulação de DW e de outras coisas mais que eu comento lá na disciplina de uma maneira um pouco mais detalhada sobre esses métodos. Mas fato é, são todas versões dessa grande etapa de processamento de dados ou de engenharia de dados, né? Talvez vocês já tenham Engendata. Já tenham ouvido esse termo aí, de engenharia de dados. A engenharia do dado ocorre nessa etapa. E a engenharia, ela visa preparar esse dado para que ele seja analisado, que é justamente o que vai acontecer na etapa anterior, a visualização do dado, então, através de tabelas dinâmicas ou através, do principal ponto que a gente tem como objetivo na engenharia do dado, digamos assim como o objetivo do bolo é empratar ele para a gente comer, né? Então, o objetivo na engenharia, na análise de dados, desculpa, é que a gente tenha lá na frente um dashboard, tenha um painel para poder fazer essa análise, tá? Então, essas três principais etapas aí que a gente vai discutir também ao longo da disciplina e ver isso funcionando, né? Daqui a pouco eu vou trabalhar um case onde eu vou fazer isso aí funcionar dentro desse processo, tá? Então, processo, vamos resumir dessa forma para a noite de hoje. Entenda que qualquer projeto de análise de dados, ele vai ter uma etapa de ingestão do dado, de processamento do dado e de visualização do dado, tá? Qualquer projeto de dados, seja de BI, seja de Data Science, seja de Big Data, seja do que for, tá? Até a própria IA vai fazer isso daí, né? Até um motor de IA vai fazer esse processamento aqui, né? Ingestão, processamento e visualização, seja essa visualização no dashboard ou simplesmente o texto te respondendo as coisas, né? Enfim, e aí surge também, nessa ótica do processo aí, a tendência do Self-Service BI, que é o quê? Os usuários de negócios, os usuários que não são da TI, que não são técnicos, né, são usuários da área comercial, da área de atendimento, da área financeira, da área de contabilidade, da área de controladoria. No curso de Power BI lá que eu leciono, quase sempre tem uns, sei lá, 60% da turma é de controladoria, então tem bastante gente. Eu mesmo era de uma área administrativa do atendimento e decidi usar os dados ali dentro do atendimento para tomar algumas decisões, e com isso eu fui me apaixonando por essa história de dados, e aí passei então a atuar com análise de dados, né? Então o Self-Service BI ele proporciona isso. Esse Self-Service BI nada mais é do que ter o dado à nossa disposição para analisar ele de uma maneira mais prática. Como é o caso ali do Self-Service que a gente tem no restaurante, né? Ao invés de cozinhar tudo, eu vou usar os dados prontos para que eu faça o consumo disso. Ou eu vou usar uma ferramenta muito potente para isso, como por exemplo o Power BI, mas também é algo que eu discuto mais depois aí sobre a ótica do processo, tá? Bom, e aí, sobre tecnologias e ferramentas, falando ali de processo, né? A gente tem a receita do bolo, né? Primeiro a gente viu a estratégia, que é o quê? Definir o que a gente quer analisar, a estratégia, para onde a gente vai, né?
digamos assim, seja através de metodologias de OKR, seja através de metodologias de KPI, e por aí vai. No processo, a gente viu a receita do bolo, que essa receita do bolo, ela consiste em gestão do dado, transformação do dado, visualização do dado. E que hoje em dia essa receita do bolo, ela pode ser feita com self-service. Inclusive, voltando aqui para continuar a analogia do bolo na história, né? Qualquer pessoa pode fazer um bolo em casa, não é verdade? Qualquer pessoa pode comprar aí como é que chama, meu Deus? Tem um pacotinho lá que vem o bolo quase pronto, você só tem que botar numa xícara, no recipiente e botar no micro-ondas e o bolo está pronto, né? Então, tem como você fazer um bolo em casa, né? Você tendo muita experiência ou não. Mas da mesma forma que você tem como fazer esse bolo em casa, a qualidade desse bolo, né? A versão final desse bolo, a qualidade final desse bolo, vai depender do que você tem à disposição na sua casa e do que você, enquanto cozinheiro, enquanto confeiteiro, né? Consegue operar também dessas ferramentas. Então, o fato de ter à disposição a possibilidade de você fazer um bolo em casa não quer dizer que as confeitarias vão fechar, por exemplo, né? Ainda tem muita confeitaria, ainda tem muita padaria por aí, porque ainda tem gente que prefere comprar o bolo pronto, não é verdade? Então, por isso que ainda tem consultoria. Por exemplo, eu atuo na consultoria e tenho uma equipe hoje de 14 membros que eu coordeno, que atua desenvolvendo análise de dados, né? Então, por mais que se tenha a possibilidade de um self-service, a gente tem também a necessidade de comprar isso pronto, de contratar um serviço especializado para fazer esse bolo. Se é um bolo de casamento, por exemplo, eu não vou fazer dentro de casa, né? Então, provavelmente eu vou contratar alguém para fazer isso. Então, o self-service ele ajuda, mas ele tem as suas limitações, mas ainda assim é uma boa tática, digamos assim, para difundir a análise de dados dentro das organizações, tá? Bom, enfim, falando de tecnologias e ferramentas, aí sim a gente chega no meio que é o principal da coisa, né? Ou, ou pelo motivo no qual a gente mais ouve falar de análise de dados, talvez seja pela difusão do Power BI, por exemplo, né? Ou do próprio Excel, que a gente mexeu muito no Excel durante muito tempo. Mas o Excel, o Power BI, o ClickSense, o Tableau, ah, o Data Studio, o Looker, enfim, são ferramentas para operar essa metodologia de análise de dados. Então, assim como a Airfry, que é muito famosa hoje em dia, digamos assim, dá para fazer quase tudo na Airfry, é uma ferramenta para fazer o bolo, né? Mas ela não é a única. E até posso dizer que o melhor bolo não vai ser feito só na airfryer, né? Provavelmente você vai precisar de mais coisa, vai precisar de um liquidificador, provavelmente vai precisar de uma batedeira, vai precisar de um forno melhor até, né, do que a airfryer, enfim. Então você vai precisar de outros recursos para fazer ali os melhores bolos, digamos assim. Da mesma forma, na análise de dados, a gente tem diversas ferramentas para análise de dados. E é até como um projeto, tá? Eu falo isso lá na disciplina, eu cito muitos cases na disciplina, conforme os alunos vão perguntando de diversas realidades, né? Eu atuo nesse tipo de projeto há mais de 6 anos, e é comum que a gente misture as ferramentas, tá? É comum que a gente, assim como para produzir o bolo, eu preciso usar batedeira, liquidificador, forno convencional e maçarico, sei lá, tá? É comum também que no projeto de análise de dados eu misture as ferramentas. Nem sempre eu vou usar uma ferramenta só, na maioria das vezes eu nem uso uma ferramenta só, eu uso mais de uma dentro de um projeto de análise de dados, tá? O próprio Power BI, o próprio Fabric, é um conjunto da Microsoft de ferramentas para poder prover análise de dados e inteligência artificial, tá? Enfim, então, ops, as ferramentas estão aí. E aí, por que que o Power BI, ou a Microsoft, né, vem dominando o mercado? Eu diria principalmente a facilidade no acesso, o baixo custo e a curva de aprendizado, né? Quando o Power BI surgiu, lá em 2017, não, 17 eu comecei a trabalhar com o Power BI, foi 16. Lá em 2016, quando o Power BI surgiu, os concorrentes dele eram principalmente Tableau e ClickSense, que são ferramentas bem mais complexas de se utilizar, então eram muito mais restritas à TI. E a Microsoft, quando trouxe o Power BI, trouxe muito uma nova versão do Excel, digamos assim. E Excel todo mundo usa, né? E aí, por isso, por isso a difusão do Power BI. E o Power BI consegue fazer a receita toda? Consegue. O Power BI consegue fazer ingestão do dado, transformação do dado, modelagem, cálculo e visualização. Tá? Até ampliei aqui um pouco a receita. Mas se for falar só dos 3 pontos da receita, né? Do preparar a massa, assar a massa e confeitar, o Power BI consegue fazer as três coisas de uma boa qualidade. Não é a excelentíssima extrema qualidade nos 3 pontos, exceto na visualização. Na visualização, sim, o Power BI hoje eu ainda diria que ele é imbatível. Eu acho que o único que chega próximo, os dois chegam próximos são Tableau e Looker ou Data Studio, como foi comprado pelo outro. Também é bem bonito.
Mas, por exemplo, o ClickSense ele, eu já acho bem mais feinho do que o Power BI e os outros presentes aí também não chegam perto ali do impacto visual que o Power BI traz, não, da facilidade de se trabalhar os visuais. Talvez se você usar o Asana, por exemplo, mas... Asana não, desculpa. Grafana, por exemplo. Ele tem um visual também bem legal, mas ele é mais complexo de atuar. Enfim, bom, então, não sou eu que estou dizendo aí que o Power BI é líder do mercado. O Gartner, que é essa consultoria de tecnologia mundialmente conhecida, faz esse estudo aí de quadrante mágico das ferramentas de análise de dados uma vez por ano. Já divulgou de 2024 e a Microsoft segue na liderança. Se você olhar o histórico de 2015 para cá, a Microsoft assumiu a liderança mais ou menos em 18, 17, 18 e vem permanecendo ali com outros três principais players, que são, dois principais players, que são Tableau e Click, tá? Mas, enfim, sobre o Power BI em si, ou sobre soluções de análise de dados com o Power BI, deixa eu ver aqui se eu deixei aberto já, mas eu acho que eu já deixei, ó. Eu vou deixar esse link aí para vocês. Quem estiver acompanhando depois pelo YouTube vai conseguir pausar também. Eu vou botar aqui no chat também. Mas você pode botar aí bit.ly barra BI underline cases e vocês vão, opa, aqui, pronto. Você copiar isso aí e botar no seu navegador, vai abrir isso aqui para você, que são diversos cases, tem cerca de 30 cases aqui, que foram trabalhados com o Power BI. A própria página, ela é um portal, digamos assim, né, feito com o Power BI, feito por essa incrível equipe aqui de análise de dados que eu tenho a oportunidade de coordenar. Equipe essa que tem cerca de 14 membros aí, entre líderes técnicos, gestores de projetos e analistas e estagiários também, tá? E que nos últimos 12 meses, por exemplo, trabalharam em cerca de 49 clientes, tiveram mais de 900 tasks concluídas, atuaram na Edibra, no Marista, na Aço Cearense e por aí vai, tá? Então, essa é a equipe que eu coordeno, essa é a equipe que desenvolve as análises de dados, não sou eu, né? Eu só atuo na coordenação e só dou pitaco na história. E vocês podem experimentar alguns desses cases produzidos com análise de dados, como, por exemplo, cases aqui, sei lá, da parte financeira, e olhar um case de DRE, análise visual. Aí, rapaz, tem que consertar esse case aqui, ó. Depois eu conserto. Depois vamos tentar outro aqui. O contas a pagar e o contas a receber, né? Acontece. O contas a pagar e o contas a receber, por exemplo, nesse case financeiro. Contas a pagar e contas a receber por período, por aging, quem está para vencer, por empresa, por gerente. E isso aqui é o quê? Contas a receber, né? E tem um contas a pagar também, que é que eu vou pagar por período, por aging, que está ali para vencer, por aging, né? E para quem que eu vou pagar esses valores. E aí tem diversos outros exemplos, como por exemplo, vamos voltar aqui, ó, gestão de projetos. Gestão de projetos, se eu não me engano, tem 5, 10 cases, eu acho, publicados, ó. Tem 10 cases publicados de gerenciamento de projetos. Vou abrir esse aqui, por exemplo. Não são muitos cases, pode ser que um ou outro ali esteja offline, mas depois eu dou uma consertada lá. Mas, por exemplo, esse aqui tem uma análise de portfólio. Todos esses cases são dados fictícios, tá, gente? São baseados em dados reais, são baseados em clientes que a gente atendeu, mas todas as informações aqui, obviamente, são falsas, né? Não são dos nossos clientes, não estão publicadas aí, tá? E aí eu tenho, por exemplo, nesse cenário 17 projetos, tem dois projetos encerrados, tem um orçamento total de 124 milhões, tem um orçamento realizado de 13 milhões, tem um previsto, tem um desvio aí entre o desvio esperado, né? Desvio entre o previsto e o realizado. E aí tem CAPEX, tem OPEX, tem consumo do orçamento e por aí vai. A lista de projetos, tá? Então, isso é uma forma de ver os indicadores do gerenciamento de projetos. Mas eu posso ver também de outra forma, seja a visão de portfólio, seja a visão de status report, tá? Esse aqui a gente vai ter uma visão de portfólio, por exemplo, para analisar. A outra visão ali também era portfólio, mas enfim, aqui tem um outro portfólio muito maior, digamos assim, e tem também aqui status report de um projeto só, por exemplo. Se eu quiser ver aqui só um determinado projeto, vou ver aqui, sei lá, estruturação do CCO. Pronto. E aí eu tenho um report on page de um determinado projeto, tá?
Cada projeto desse de análise de dados tem bases de dados diferentes, teve processo de engenharia de dados diferentes e tem visualizações diferentes, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês de novo na receita do bolo. São vários bolos aqui, né? E cada bolo desse teve uma massa diferente, que foi trabalhada de um jeito, né? Uma massa do bolo de milho é completamente diferente da massa do bolo de cenoura com chocolate, né? Ou completamente diferente da massa do bolo, sei lá, de tapioca. Enfim. E tiveram processos de transformação diferente, né? Processo de cozimento diferente, e tiveram processos de confeite aí, né? De confeitaria diferente para ter ali a visualização, certo? Bom, enfim, então aí só para demonstrar um pouco da utilização. E agora eu vou demonstrar como é que a gente chega nesse ponto aí, né? Falando dessa nossa receita de BI Analytics, como é que eu faço isso daí funcionar na prática, tá? O que eu vou demonstrar aqui, quem for acompanhar pela gravação e quiser fazer depois, como um exercício para praticar isso no Power BI, vocês vão ter todo a capacidade de fazer isso, que eu vou demonstrar aqui, tá bom? Eu vou fazer de uma maneira mais rápida, o meu intuito aqui é fazer mais aquele papel do MasterChef, né, que está mostrando, olha, dá para fazer um bolo muito massa em 20 minutos, né? Aí o chefe vai lá para frente e faz um bolo lá com as técnicas mirabolantes que ele sabe, né? Mas ele não faz ensinando, né? Ele mostra que dá para fazer, ó. Dá para fazer, eu vou dar para vocês uma hora, vocês se virem, né? É mais ou menos isso que acontece lá no MasterChef. E sai um bolo mais diferente do que o outro, né? Até porque o problema que ele dá também para resolver, os ingredientes que ele dá para resolver são diferentes também, né? Não é para você fazer igual do coleguinha. Enfim, então quem depois acompanhar pela gravação e quiser replicar essas técnicas aí que eu vou mostrar, vai conseguir fazer também. Isso que eu vou mostrar aqui, certo? E o intuito dessa minha demonstração é justamente mostrar essa metodologia de BI sendo aplicada na prática. Como eu disse, isso acontece lá na disciplina também. Algumas coisas sou eu que faço na disciplina e algumas coisas eu cobro que vocês façam, né? E vocês fazem com a minha orientação, obviamente, né? E aí, qual que é o case, então? Qual que é o desafio que eu vou abordar? Opa, tem uma pergunta aqui interessante. Na comparação entre as ferramentas de BI disponíveis, você comentou que o Power BI é excelente na prestação dos dados, mas nos outros pontos, subentendeu-se que outras são melhores. Sim, consigo. Ó, o Marcelo fez um excelente questionamento aí, ó. Eu disse, né, e eu ratifico isso daí, eu assumo isso daí. Eu disse que o Power BI, ele é excelente aqui, ó, na visualização de dados, né? Na confeitaria, isso aqui, o Power BI, para mim, hoje em dia, não tem melhor. Ele é disparado aí o melhor nisso aqui, tá? Mas eu disse que ele não é tão bom ali nos outros. Eu diria que o Power BI é como se ele fosse uma nota 10 aqui, nota 7 aqui e nota 7 aqui, tá? Por quê? Por exemplo, ingestão dos dados. O Power BI tem conectores, tem mais de 80 conectores prontos, o que resolve muita coisa, mas tem algumas situações que você não consegue resolver com conectores prontos do Power BI. Por exemplo, conectar com a API de sistemas que só disponibilizam dado através da API. Você vai ter problemas ali para conectar via API com o Power BI. Você vai ter uma dificuldade maior. O que é que você pode usar que é melhor? O Python, por exemplo. Você resolve bem mais fácil a conexão do dado, tá? Então, às vezes, a gente opta pelo Python na conexão com dado para depois usar o Power BI. Então, é como se fosse, né, na hora de fazer a massa do bolo, né? Se eu tenho um liquidificador, às vezes é melhor usar a batedeira, né? A batedeira traz resultado melhor do que o liquidificador. Tem coisa que o liquidificador não faz, né? Da mesma forma, Da mesma forma, no processamento do dado. O processamento do dado, o Power BI usa uma linguagem M da Microsoft, que é uma linguagem de transformação de dados, que inclusive eu vou operar aqui um pouquinho dela. Mas a linguagem M, ela tem uma performance relativamente ruim, tá? Ela é fácil de mexer, ela é fácil de operar, dentro do Power BI principalmente, mas ela tem uma performance ruim. Para grandes volumes de dados, ela vai demorar muito processando as coisas. E aí tem outras ferramentas que podem funcionar melhor no processamento do dado, na engenharia do dado, como, por exemplo, o próprio Integration Service da Microsoft, é assim, Integration Service, o próprio Data Factor da Microsoft, o próprio Python faz isso daqui também para a gente, o Apache Hope faz isso daqui também para a gente, tá? E até pouco tempo atrás, né, o Hope ele é o substituto do
do Pentaho, né? Pentaho entra aqui também, tá? Então, existem ferramentas que vão fazer de uma maneira mais eficiente a transformação do dado. De maneira mais eficiente não quer dizer que seja mais fácil de operar, tá? Muitas vezes ali o M é mais fácil de operar. Então, respondendo a dúvida do Marcelo, por que o Power BI é melhor para visualização, mas não tão bom nas outras camadas ali, é porque existem ferramentas mais eficientes naquela camada ali, tá? E ferramentas, inclusive, que são da própria Microsoft, e a própria Microsoft está colocando isso dentro do ambiente do Fabric, né? A gente olha lá o Fabric meio que resolve um pouco esses questionamentos aí, ok? Beleza. Boa pergunta aí também para ampliar aqui o conhecimento durante a conversa, senhor Marcelo. Excelente questão. Então, bora lá. Falando do desafio em si, que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um desafio aqui bem café com leite, é mais para demonstrar o método em si, né? E eu quero responder as seguintes questões. Eu quero saber, né, se você perguntar no chat GPT, você vai ter essa resposta muito rápido, obviamente, mas eu quero saber o que que o Brasil mais exporta, quais são os estados e cidades que o Brasil mais exporta, quais são os produtos que o Ceará mais exporta. Podia ser o Paraná também, eu moro agora no Paraná, né? O Marcelo também mora no Paraná, então podia ser o Paraná também, eu vou filtrar o Paraná também. E eu vou desenvolver isso como uma solução, né? Que eu vou demonstrar visualmente, não só visualmente, né? Mas eu vou fazer a extração automática do dado, eu vou transformar o dado, eu vou fazer a modelagem analítica, eu vou fazer o cálculo do indicador e vou fazer a apresentação. Vou fazer essas etapas aí, de uma maneira bem rápida aqui, para demonstrar justamente esse passo a passo, né? Ingerir o dado, processar o dado e visualizar o dado. Eu vou fazer o bolo agora, ao vivo na história, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse bolo? Falando dos ingredientes agora desse bolo, né? Aqui é a receita geral, né? Massa, cozimento, confeitaria, beleza. Agora, do nosso bolo de cenoura, que é o bolo aqui do comércio exterior, que é o bolo da balança comercial brasileira, né? A gente precisa, né, da ingestão dos dados, ó, a gente precisa tirar dado lá do Comex, lá do MDIC, do Ministério da Indústria, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? Que são os dados do MDIC que tem lá esses dados de exportação e importação. Eu vou fazer uma engenharia de dados, né, e vou fazer uma modelagem de dados para resolver esse problema, daqui o processamento. E eu vou deixar essa conexão com o dado de maneira automática, de uma maneira que o painel ele atualiza ele uma vez por dia, ou 8 vezes ao dia, mas bem que esse dado só sai uma vez por mês, tá? Mas podia ser 8 vezes ao dia. E vou fazer a visualização do dado. Então, vou executar justamente a receita dentro desse passo a passo aqui, tá? Então, vamos lá. Tangibilizar esse negócio. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir. Vou tirar aqui do tela cheia, por enquanto. Depois eu volto aqui nessa história. Ixi, perdi minhas marcações. Mas tudo bem. Depois eu volto aqui nessa história. Eu vou abrir aqui o Power BI. Eu tenho um template pronto aqui já para isso. Deixa eu só botar ele para cá ah, para não sujar ele, digamos assim, tá? Eu vou abrir aqui o Power BI, só que eu não vou abrir o Power BI do zero para a gente não perder tempo aqui com o visual. Eu tenho um template pronto já da portfólio para usar nos meus relatórios, então eu vou abrir diretamente um template. Assim como no PowerPoint, né? A gente pode abrir um template para carregar já algumas predefinições. Eu vou carregar algumas predefinições aqui no Power BI. Ele está abrindo aqui, eu vou colocar na outra tela aqui para vocês. Pronto, então daqui o Power BI com o meu templatezinho que eu vou usar da portfólio. O template é só a disposição visual aí das coisas, né, gente? Eu vou usar aqui, ó, esse template para resolver esse nosso problema. E aqui eu estou com o Power BI Desktop aberto. Beleza. De onde é que eu vou tirar esse dado? Deixa eu fechar esse negócio aqui, que esse negócio aqui só está pesando na minha máquina. O Chrome ali. De onde é que eu vou tirar esse dado? Eu vou tirar esse dado daqui, ó, do MDIC. Esse MDIC que pode ser acessado através desse link aqui, bit.ly barra dados MDIC-BR, tá? Ó, boa pergunta do Marcelo aqui também. A equipe usa ou já usou o Figma? Olha, Marcelo, a gente usa Figma, o modelo pronto, mas é bem assim, caso a caso, tá? É mais quando a gente quer fazer elementos visuais que a gente não consegue fazer no Power BI, porque um porém de usar Figma para fazer templates, né?
é que se eu fizer todo o template no Figma, toda vida que eu for alterar um visual de um canto para o outro, né? Um quadrado para o outro, eu tenho que ir lá no Figma, editar a imagem, exportar e carregar de novo no Power BI, né? Então, isso às vezes gera mais complicação no desenvolvimento do que facilidade, né? Então, geralmente a gente usa o Figma para fazer o template o mais cru possível. Por exemplo, esse template aqui daria para fazer no Figma, porque ele só tem aqui uma capa, né? E ele só tem aqui um cabeçalho. Pronto, né? Só que ainda assim, ó, eu fiz ele de outro jeito. Eu peguei um elemento aqui, eu peguei uma caixa de texto, eu peguei aqui um PNG. A gente já teve um projeto que tinha até o título do relatório dentro do Figma. E era um porre para poder você. O cliente pediu para mudar o título do relatório. Tinha que ir no Figma, eu mudar o título, exportar e carregar de novo a imagem. Então, usar o Figma é bom para você fazer coisas que você não consegue fazer no Power BI ou para trazer o template o mais cru possível, né? Para não dar muito retrabalho lá no Figma, tá? Porque dependendo do curso que você está vendo de DataVis, né? Os cursos focados em DataVis, eles dão muita ênfase na utilização do Figma, o que eu acho legal, mas tem que saber usar, porque senão vai virar uma mão de obra miserável para você ficar de um lado para o outro, né? Boa pergunta aí, tá? Bom, então, vamos lá. De onde é que eu vou tirar esse dado? Eu vou tirar aqui do comércio exterior, né, do MDIC, e eu vou pegar esses dados daqui, ó. Exportação, né, base de arquivos por município, exportação, e eu vou pegar 2024, mas eu vou copiar o link, eu não vou baixar o arquivo, porque se eu clicar, o meu navegador baixa o arquivo, né, tá aqui o arquivo sendo baixado, só que aí isso não é legal, porque eu vou ter que ficar baixando o arquivo direto, né? Sempre que eu quiser fazer essa análise. Então, eu vou pegar o link, vou botar aqui no conector da web, porque o Power BI permite que eu conecte dados direto da web, isso é muito bom. E vou conectar aqui diretamente com o link para que o próprio Power BI faça o download desse arquivo aí do ano de 2024. Poderia botar 25, mas 25 só vai ter 3 meses, né? Porque não fechamos abril ainda. Eu vou transformar os dados, que é essa outra parte da nossa receita do bolo, né? Que é a modelagem, que é a transformação, aliás. E eu vou fazer uma transformação aqui bem rápida, para simplesmente resolver aqui o mês e o ano, que a gente não pode ter nesse formato, nesse tipo de dado textual, do jeito que está aqui, ó, qual ano, qual mês. Eu preciso ter isso junto, certo? Como, por exemplo, opa, separador, e eu tenho que ter isso junto aqui no período, ok? Bom, e aí eu transformo esse período em data, e aqui eu tenho o valor FOB é dinheiro, né? E o QG exportado são números. Pronto, beleza. Essa coluna eu não preciso, depois eu explico o motivo, mas a gente tem aqui o período, o SH4, eu tenho que conhecer do meu dado para saber, gente, que esse SH4 é o coproduto, tá? É o código do produto. Então, SH4 lá para o MDIC é o código do Sistema Harmonizado do Comércio Exterior. Então, eu tenho que entender do meu negócio também. Então, o código do produto. Código do país, código do município e os valores. Se eu quero saber, né, vamos voltar ao nosso problema, qual produto o Brasil mais exporta e quais estados e cidades, eu preciso transformar esses códigos aqui, né, em textos, né? Texto do produto, texto do país, texto do município, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui pegar uma tabela auxiliar, porque tem uma tabela auxiliar para isso, ó, dos municípios, né? E eu vou pegar aqui a tabela de municípios, copiar link, vou carregar ela também. E vou dar OK. Tabela de municípios, a gente tem o código do município, eu vou deixar só igual à tabela anterior, código 1, código 1 aqui para ficar igual. Nome do município e sigla do município. Por isso que eu tirei a sigla da outra tabela. Tabela é essa que é a fato. Depois eu comento o que é fato e o que é dimensão. Mas fato são os nossos registros e dimensão, de município. E dimensão são os nossos filtros, né? O que é que falta? Produto, né? Produto está aqui, ó. Copiar link, sistema harmonizado e vamos pegar o produto também, que vai ser outra tabelinha que eu tenho que carregar para cá. Tá? Então, estou carregando 3 tabelas, vou transformar aqui
três tabelas para responder os nossos questionamentos. Essa tabela de produto eu tenho que tratar um pouquinho mais para tirar, por exemplo, quem é código SH6, e eu vou deixar somente as nomenclaturas em português. Como que eu sei disso? Porque eu conheço esse dado. E eu sei, por exemplo, que o código SH6 é como se fosse um código, gente, de distrito. A gente pensar a hierarquia geográfica, né? A gente tem distrito, município, estado, país, né? Estado, região, país, né? Então, essa é a hierarquia. E a fato exportação, ela só tem no nível município. Então, não faz sentido eu ter uma tabela que tenha no nível de distrito, né? Porque o município vai ficar repetindo. Então, é uma questão aqui de nível da hierarquia. Mas, de novo, eu sei disso porque eu conheço esse dado, né? Da mesma forma, se fosse um projeto aí de vocês, vocês conheceriam, entenderiam dos dados de vocês. Esse aqui é o coproduto. Vamos para cá, ó, coproduto. E eu tenho que tirar duplicado daqui, porque não pode ter duplicado em uma dimensão, por um outro motivo aí, que depois eu posso explicar. Ó, de produto, né? Então, tem aqui os produtos. Cavalos, asinos e moares, que faz parte do grupo animais vivos. Eu vou botar assim, ó, facilitar o nosso entendimento. Produto. Aqui é grupo. E aqui do lado é seção. Seção, né? Animais vivos e produtos do reino animal. Aí tem animais vivos. Aí tem o cavalo, asino e moares vivos. Certo? Então, é uma hierarquia de produto, assim como é uma hierarquia de municípios, de estados, né? Ou hierarquia geográfica. Bom, vou fechar e aplicar. Eu já peguei as três tabelas. Eu poderia pegar também a tabela do país, né? Para saber para onde que a gente está exportando, por exemplo, certo? E o Power BI, olha, ele vai agora transformar todos esses dados, né, de todas essas tabelas. Essa transformação eu programei no Power BI. Programei aqui na linguagem M. Ó, isso aqui que está aqui em cima é a linguagem M, que eu comentei ali na pergunta do Marcelo. Só que eu não programei digitando a programação, não, eu fui só clicando. E o Power BI já foi lá no site e carregou as tabelas. Vamos ver aqui, ó, as tabelas que ele carregou. E tem uma tabela, por exemplo, que tem, deixa eu dar zoom aqui, se eu der zoom, eu acho que parece aí para vocês. Mas tem uma tabela de 1.144 linhas que ele carregou aqui, né? Se fosse no Excel, eu já não conseguiria carregar essa base, né? Ah, sim, sim, eu vou mostrar o mapa. Mas eu vou mostrar então de outra forma. Eu vou mostrar um case pronto. Mas foi uma boa ideia mostrar um mapa. Mas dá para mostrar um mapa dentro do país. Vamos lá. Eu vou só conferir aqui os relacionamentos. Ó. O Power BI permite que eu faça um modelo relacional, só para correlacionar aí as tabelas. Eu poderia ter um tabelão que tivesse aqui a substituição, né, um PROC-V do produto e traria o nome do produto, do país e traria o nome do país, do município e traria o nome do município? Poderia, só que isso não é um modelo de dados otimizado. O modelo de dados otimizado, a gente tem fatos e dimensões para otimizar a performance e não ter só um tabelão para resolver as coisas, né? Bom, aí, para chegar nas nossas respostas aqui, eu vou fazer só um cálculo aqui, só para demonstrar também um pouco do cálculo de métricas, que é a linguagem DAX. Eu vou calcular só o QTD municípios. E vou calcular aqui um distinct count do código município lá na exportação. Pronto. Vou botar aqui. Não sei se vocês vão verem um ronquinho aí, é a cachorrinha aqui, tá? Eu vou botar para medidas. Pronto. E eu vou fazer mais uma medida que vai ser o valor exportação. Total, né? Total exportação. E nada mais é do que o sum do VL FOB. E isso daqui é dinheiros. Tá? Com certeza. Hoje tá bem. Bom, e aí, deixa eu só botar isso aqui no mudo. Pronto. Feitos os cálculos, né? Agora já dá para eu responder essas questões ali que eu tinha inventado para a gente, né? Por exemplo, quais produtos o Brasil mais exporta, quais estados e cidades mais exportam e o que que o Ceará mais exporta, né? Só que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui as coisas. Eu vou botar logo uns cards aqui, por exemplo, do total de exportação
E o Brasil exportou aí, lá no ano de 2024, nessa base é 2024, que inclusive eu vou botar uma análise temporal aqui dela, com total de exportação pelo período, e a gente vai ver que em 2024, vou posicionar mais ou menos aqui, está aí o nosso histórico de exportação de janeiro a dezembro, termina aqui em dezembro mesmo. De janeiro a dezembro, vou botar só um pouquinho maior, e a gente teve então 337 bilhões em exportações no Brasil, a balança comercial toda brasileira. E deixa eu arrumar aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou botar os municípios. A gente teve ao todo 2.500 municípios exportadores. O que mais que a gente quer saber? Vamos botar aqui um mapa, né? Ver se a gente consegue fazer um mapinha aqui, ou ver como é que eu posiciono aqui melhor o meu mapa. Fazer um mapinha aqui e vou colocar, por exemplo, os nossos estados. Eu acho que o estado ele não vai plotar direito, porque o estado eu só peguei a sigla da UF. Deixa eu ver se eu faço um truque aqui para pegar a categoria do dado. Deixa eu botar como local aí, ver se ele pega. Não pegou. Estado ou província. Opa, acertou um pouquinho mais, mas ainda errou muito. Como eu não botei o nome do estado todo, vamos tentar aqui pelo município. Ops, ou não, é o nome do município, né? Nome do município. E eu vou dizer, ó, vai acertar aí a maioria, mas não vai acertar todos. Eu vou dizer que o município é local, vamos ver se ele acerta mais. Hum, Esse mapa é o mapa do Bing, né? Então ele está botando no Bing, pesquisando ali o município. Então eu vou botar a cidade. Mas o que é que eu teria que fazer para ter uma assertividade maior? Hierarquia. Eu teria que ter informação do país, estado e cidade para poder ele plotar mais direitinho, tá? Eu vou deixar aqui só de exemplo, depois eu vou mostrar um mapinha melhor ali para vocês, certo? Mas, ó, deu aí uma certa assertividade ainda alta, né? Mas o mapa, geograficamente, ele é bom de ver ali o posicionamento geográfico das coisas, mas ele não me dá uma noção de ranking, né? Para ter uma noção de ranking, eu posso usar esse gráfico aqui, da barra clusterizada. Deixa eu diminuir aqui, pronto. E eu posso botar agora sim, cadê o município, município, tá aqui. Município e valor exportação. Deu nosso total de exportação. Vou só ampliar aqui o eixo Y, pronto. E a gente vai ver as cidades que mais exportaram. Vou colocar aqui também os valores, módulo de dados. E vou colocar também um filtro aqui, vou botar aqui para cá o filtro. E esse filtro aqui vai ser de, vamos pegar o estado, né? Cadê a sigla da UF? Sigla da UF. Pronto. E aí eu posso ver, por exemplo, do Ceará. Quais são os municípios que mais exportam no Ceará? São Gonçalo do Amarante, e Fortaleza e Sobral. Eu vou apertar um pouquinho mais aqui o painel, né? Eu deveria distribuir melhor aqui, mas vai ser mais para a questão do nosso tempo aqui e da didática, tá? Mas eu vou apertar um pouquinho mais aqui, ó, e eu vou botar aqui o visual para a gente botar os produtos, né? Porque era um dos outros questionamentos que eu fiz. Qual que era o produto, né? De produto, vamos pegar aqui a seção do produto e dá para fazer até hierarquia também aí da visualização. Dá para dimensionar melhor, mas vamos deixar assim por enquanto, já vai atingir os nossos objetivos. Quer ver? Quais produtos o Brasil mais exporta? Se eu limpar o filtro do estado, eu vou ver que o Brasil mais exporta esse produto aqui, ó, produtos minerais, depois produto do reino vegetal, depois produto das indústrias alimentares e depois animais vivos. O Brasil exporta também. Isso é o Brasil, né? Quais estados e cidades que mais exportam? A gente pode ver as cidades aqui, ou eu posso fazer uma hierarquia também no visual, e posso fazer o seguinte, ó, deixar essa visão ser primeiro estados, né, do jeito que a gente está vendo aí. Deixa eu minimizar aqui, pronto. Lembrando que todo visual eu posso botar a tela cheia, né, para facilitar a visualização, mas eu posso deixar primeiro aqui os estados,
E se eu habilitar o drill down, eu entro no estado e vejo as cidades. Ó, eu entro em São Paulo e vejo as cidades de São Paulo. Quais são as cidades que mais exportam? Então, Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, São José dos Campos. Então, aí as cinco, né? Cinco primeiras. E Piracicaba também. Quais são os produtos que essas cidades mais exportam? São esses produtos aqui, né? Produtos da indústria alimentar, material de transporte e máquinas e aparelhos. Isso em São Paulo. Se eu voltar e eu for lá no Paraná, no Paraná, por exemplo, o que é que o Paraná mais exporta? Ah, legal. De onde que saem as exportações do Paraná? Lá de Paranaguá, que eu já fui lá de moto. É uma cidade litorânea aqui, legal. Tá? Maringá, Curitiba, São José dos Pinhais, eu moro agora aqui, ó, São José dos Pinhais. Aí tem Ponta Grossa, enfim. Que é que o Paraná mais exporta? Produto do reino vegetal, produtos das indústrias alimentares, bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, e animais vivos e produtos do reino animal. Se eu desmarcar isso aqui, eu posso ver em São José dos Pinhais, inclusive, o que é que São José dos Pinhais mais exporta. Obviamente, eu tenho que só que ajustar um negocinho aqui, ó. Pronto. Então, ajustado. São José dos Pinhais exporta material de transporte. Não sabia, não vi nenhum material de transporte por aqui ainda. Máquinas e aparelhos e por aí vai. Curitiba exporta o quê? Material de transporte também, ó. Máquinas e aparelhos e produtos do reino vegetal. E lá em Paranaguá, o que é que sai mais é produtos do reino vegetal. Animais vivos e produtos da indústria alimentares. Legal. Beleza? Então, percebam que nesses minutinhos aí, né? Acho que foi mais ou menos uns 15 minutinhos. Peraí, o nome desse relatório é o quê? Análise Comex. Pronto. E mais ou menos aí uns 15 minutinhos, eu consegui executar essa receita do bolo, né, aqui, dentro desse case do comércio exterior, né, justamente, uma construção a jato aí, né, para eu fazer esse meu papel de Masterchef. Esse case aqui, obviamente, é um case que eu conheço do negócio, né, então eu já sei as transformações às quais aplicar. Mas, de novo, o grande cerne aqui da disciplina é que a gente entenda que existe essa receita do bolo e que quando a gente for para um projeto de análise de dados, a gente tem que ir no caminho dessa receita. Obviamente, esse caminho dessa receita vai ter a sua dificuldade, né? Por exemplo, eu tenho que fazer a massa, ok, mas é para um bolo de cenoura. Como que eu faço a massa com a cenoura? Né? Eu tenho que ralar a cenoura? Ou eu tenho que triturá-la no liquidificador? Será que eu tenho que descascar a cenoura? Né? Então, eu vou me deparar com os problemas do bolo de cenoura. Mas eu sei que o caminho eu tenho que fazer a massa. Né? Da mesma forma, se for um bolo de milho. Né? Bolo de milho, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a espiga de milho e vou cozinhar e vou tirar o milho? Ou então eu vou comprar a farinha de milho e vou usar a farinha de milho, enfim. Então, ó, é o problema do bolo de milho, né? Mas, de novo, o principal entenda a receita, né? Entenda o passo a passo. E aí, dentro da sua realidade, você vai se deparar com os pormenores de cada um dos bolos que você escolher fazer, né? O que você tiver que fazer, né? Bom, feito isso, eu posso publicar isso aqui e gerar um link como esse daqui. Eu já não atualizo há um bom tempo, mas ele funciona ainda, eu tenho que atualizar esse negócio, e colocar muito mais análises aqui nesse painel, como, por exemplo, saber para qual país a gente está mais exportando. Eu vou escolher aqui um ano de 2022, que eu sei que o ano está completo, e vou escolher aqui, por exemplo, o Ceará. O que é que o Ceará mais exportou em 2022? Foi o ferro, produto semifaturado do ferro, aço não ligado. Para onde é que foi esse ferro? Foi para cá, para os Estados Unidos. Ou então, Sobral, por exemplo, cidade lá do Ceará. Sobral exportou o quê? Exportou calçado. Esse calçado de Sobral foi para onde? Foi para cá, para Colômbia. Ou então, vou procurar aqui, cadê? Lá no sul, Paraná. Paraná exportou o quê? Ops, soja? Paraná? Gostei, legal. Soja triturada. Carnes e tortas e outros resíduos sólidos de extração do óleo. Eu não sabia que a torta era um resíduo em milho também, mas enfim. As exportações do Paraná foram para onde? Lá em 2022? Foram para a China. Interessante, né? Enfim, então, aqui é outra possibilidade de análise também com esses dados, beleza? Bom, povo, acho que é isso aqui que eu tinha para demonstrar, né? Que no resumo da obra, né? Na disciplina a gente vê uma receita de bolo, né? Só que deixo claro que essa receita
não vai atender todos os bolos, né? Você precisa também adaptar essa receita a cada um dos bolos. E a gente vê os instrumentos necessários para fazer essa receita funcionar. E a gente tem alguns cases para praticar essa receita, né? A gente consegue fazer alguns bolos durante esses 4 encontros da nossa disciplina, certo? Além de aprofundar também outras questões sobre documentação, sobre como conduzir o reporte de um projeto de análise de dados, o que que vale a pena documentar, o que que é o requisito no projeto de análise de dados, tem outras coisas aqui que eu não falei, que são menos práticas dessa receita, digamos assim, mas que eu passo lá na disciplina que a gente tem mais tempo, certo? Bom, e aí, deixo aberto o canal de dúvidas, curiosidades e explicações adicionais. E aí, senhora Priscila, partir para o nosso encerramento, né? Porque a cachorrinha acordou aqui também. Isso, legal. Obrigada, Isaías. Então, como o Isaías já colocou aí, Isaías, vou só derrubar aqui teu compartilhamento para eu poder Tudo compartilhar aqui também. bem. Como o Isaías já colocou, né, a gente, dentro da disciplina, são 4 encontros, né, e também, como eu já pontuei lá no início, são encontros dentro do próprio MBA, né, de gerenciamento de processos, projetos e metodologias ágeis. Então, além de você ter a oportunidade de estar cursando essa disciplina sem estar comprando, né, adquirindo o MBA de forma geral, mas que pode acontecer depois, né, de você gostar da metodologia e poder tá aí fazendo o curso de forma completa, né? Você vai estar inserido dentro de um ambiente acadêmico com profissionais ali na mesma área de interesse, né? Pessoas que estão inseridas no mercado, então é a oportunidade de fazer network, além de estar a troca de conhecimento com os nossos professores, né? Como o Isaías se apresentou, ele trabalha no grupo Portfólio, além de ser nosso professor aí do MBA e dos nossos cursos de extensão. A gente prisa muito por esse perfil, né, do professor que está inserido no mercado, que sabe realmente as dores, o que faz sentido da gente estar praticando dentro de sala de aula, né, e levando para o dia a dia. Então, a disciplina do Isaías aí, que a gente teve a oportunidade de ter uma leve degustação, ela vai iniciar no dia 13 de maio, e as aulas acontecem sempre terças e quintas-feiras, de forma online, ao vivo. Então, se você está em Fortaleza, se você está no sul, né, em outro estado aí, consegue participar, né? Então, vai ser dia 13, 15, 20 e 22 de maio. O investimento é de apenas R$ 396. E os participantes, quem se inscreveu aqui na live, né? Seja que está participando agora no Zoom ou pelo YouTube, tem um cupom de desconto de 15%. Então, no mesmo e-mail que vocês receberam o link, né? Fizeram a inscrição, vocês vão receber também essa vantagem de fazer a disciplina com um valor de desconto, certo? E no mais, agradeço novamente, professor Isaías, pela disponibilidade. Agradeço vocês que estão aqui com a gente no Zoom, quem está acompanhando pelo YouTube. Me coloco à disposição, quem quiser depois também conversar, assim como o Isaías também já deixou aí os contatos deles, né? Seja para essa disciplina ou para alguma próxima que vocês vejam aí nas nossas redes sociais. Então, mensalmente a gente vai estar com eventos parecidos. Nosso próximo vai ser sobre inteligência artificial, com o Thiago Bloom. Então, também já deixo vocês convidados. Em breve a gente solta o link de participação. No mais é isso, gente. Muito obrigada. Perfeito. E participem online. Aproveita que 13 de maio tem um engarrafamento lá na 13 de maio, então não precisa passar por isso. Já É verdade. vai online. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite e até mais.